Boa noite. Estamos aqui começando esse seminário internetico promovido pelo CIAESP, Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo, e o Cinema do Brasil, programa de exportação e promoção do cinema brasileiro pelo mundo. E aqui comigo hoje esse grande amigo de muitos anos, quando é mais de 10 anos, a gente não fala quanto tempo faz, Roberto Gervides, grande cineasta, roteirista, produtor, e mais do que tudo, um homem de cinema, cinéfilo pra caramba e militante de todas as áreas do cinema, né? A ideia hoje, a gente vai falar sobre essa crise aí que, muito triste, muito infelizmente, se abateu sobre a Cinemateca Brasileira, principal instituição da preservação das memórias em movimento, das imagens em movimento do cinema, da América Latina, uma das principais do mundo, uma referência que nos últimos 20 anos, talvez, estava tendo um trabalho espetacular, desenvolvendo, crescendo, e aí a gente está hoje já nesse duro momento, Cinemateca fechada, sem funcionários, enfim. Então, só para pontuar, o meu primeiro emprego na vida foi na Cinemateca Brasileira. A Cinemateca, na época, ainda era bem menor, a sede dela lá num parque que fica perto do metrô Conceição, na frente ali daqueles prédios do Itaú, que todo mundo conhece, perto de onde, infelizmente, caiu aquele avião da TAM, anos atrás, e o Calil era o diretor-geral da Cinemateca, me convidou para ser o programador, na verdade o nome certo era coordenador de programação, porque tinha uma sala da Cinemateca, que onde hoje é o Cine Sala, ali na Fradique Coutinho, e eu então fui lá para cuidar da programação da sala, e também assumi a programação dos filmes do acervo. Então, conheço de muito tempo, acompanhei muito de perto esse processo de crescimento da Cinemateca, enfim, um momento muito bacana que a gente teve e, infelizmente, agora acompanho esse também. Então, Roberto tem militado muito nessa causa da Cinemateca, Roberto tem um trabalho importante na área de restauro, participou do restauro de muitos filmes, não só dos dele, e tem sido aí uma voz importante nessa luta pelo resgate da Cinemateca. Roberto Gervides, com você. Boa noite, muito obrigado pelo convite, André. É um prazer estar conversando com o público do CIAESP, mas eu sei que não é só o público do CIAESP, eu sei que tem outros. Hoje, com as lives, elas atingiram um público muito mais amplo, que é muito bom, mas eu também sou um pouco eu sou anterior à sua época ainda. Eu ia na Cinemateca, lá quando ela era lá na Quarto Centenário, um barraco. Eu ia buscar os filmes para o Cineclube de Santa Cruz, eu tinha fundado o Cineclube do Colégio Santa Cruz, eu ia lá buscar as cópias com o seu Aloísio. Nas sextas-feiras à tarde eu ia lá buscar, e era uma coisa muito precária. Eu, naquela época, eu tinha 14, 15 anos, eu nunca tinha visto uma cinemateca, a não ser aquela, né? Mas eu já me perguntava, será que uma cinemateca é isso, entendeu? Então, isso possibilitou também que eu acompanhasse, né, o crescimento da Cinemateca e o momento em que ela realmente chegou ao Jabaquara, que já era um upgrade, e quando chegou ao Matadouro, reformado, restaurado, especialmente para a Cinemateca, foi um momento de muito prazer, assim, de muita alegria ver que a Cinemateca tinha chegado num lugar tão bonito e construído especialmente para a Cinemateca, né? Um espaço que foi realmente planejado para isso. E a Cinemateca, ela chegou ao seu auge, né? Assim, a gente pode dizer que entre 2003 e 2013 a Cinemateca chegou ao auge, assim, do seu reconhecimento, tendo sido considerado uma dos 5 mais importantes centros de restauro do mundo, né? O que não é pouca coisa, né? E, infelizmente, a partir de 2013, a gente assistiu uma queda assim, vertiginosa da Cinemateca Brasileira. Parece que cada ano se somava uma nova coisa e um novo problema, e a Cinemateca foi afundando, até que nós, lá da PASSE, um grupo de trabalho, falou, não, isso não é possível, entendeu? Não dá mais. Não dá mais para que a gente deixe a Cinemateca a um ritmo que a gente não sabe qual é, uma espiral cada vez mais para baixo, né?
e juntamos algumas pessoas. Isso até foi um pouco depois de 2013, já havia um grupo de cineastas se mobilizando, e quando foi, depois nós vamos retomar esse assunto, mas só para encerrar essa participação, quando foi mais ou menos em 2016, quando teve aquele fogo no depósito de nitrato de celulose, a gente falou, não, algo de muito errado está acontecendo ali, e a gente entende o que está acontecendo e tenta agir sobre isso, ou nós somos capazes de assistir mais uma catástrofe cultural no nosso país, né? Então foi aí que tudo começou, um grupo de trabalho da APACE, do qual fazia parte o Kiko Martins, que está até hoje, então estamos juntos, né? Naquele momento eu acho que a Helena Tassara já tinha se juntado a nós, o Marcelo Machado se juntou, hoje ele não está mais, mas ele participou de um bom pedaço. Enfim, fomos aglutinando cineastas para começar a atuar nessa área, né? Que é uma área que, em geral, os cineastas eles não dão muita bola, né? Assim, faz o filme, deposita na Cinemateca, estou livre, está tudo correndo bem. Só que não estava correndo bem, né? E a gente tinha que cuidar dessa área. Desculpa me alongar. Não, imagina. Aqui, sim, como a gente conhece muito bem a história, eu não sei exatamente quem está nos assistindo, mas imagino que a gente tem um público variado, então, aqui só algumas informações para as pessoas, né? Quando a Cinemateca foi lá para o Jabaquara, Conceição, como eu disse, né, é o metrô Conceição, embora conheça-se por Jabaquara, eram umas casas nesse parque que pertencem à prefeitura. E a Cinemateca, como instituição, ela pertence, ou melhor, ela está sob a guarda do governo federal. Então, ela não tem uma personalidade jurídica, né? Ela é administração direta. Em paralelo, existia a Sociedade Amigos da Cinemateca, uma entidade sem fins lucrativos, privada, que já existia há muitos e muitos anos, e que produzia recursos para poder colaborar com a gestão da Cinemateca. Então, naquela época que eu fui, por exemplo, o cinema que funcionava na Fradique, os funcionários trabalhavam para a Sociedade Amigos da Cinemateca e a receita era da sociedade. Porque se a receita fosse para a Cinemateca, ela entrava no Tesouro da União. O resultado positivo que o cinema dava, que era bastante, modéstia à parte, ia bem, ajudava a ter mais funcionários na Cinemateca, além dos servidores públicos concursados. Então, era uma operação de gerar recursos para isso. Eu saí, o Calil seguiu, muita gente seguiu, e alguns anos depois, a Cosete Alves, uma pessoa dedicada a causas culturais, assumiu a presidência da SAC e conseguiu, então, fechar essa parceria com a prefeitura. O matadouro municipal estava lá abandonado, um terreno maravilhoso. A Sociedade Amigos da Cinemateca assumiu, ela levantou um volume de recursos muito grande de patrocínio, e foi possível, como o Roberto disse, restaurar e adaptar para ser uma cinemateca. E para ser uma cinemateca completa, né, Roberto? Porque, assim, tinha uma área de memória, ou seja, de guardar, preservar, tinha uma área de restauro, que é muito importante, e tinha uma área de difusão. 2 salas de cinema, virou sede de vários festivais aqui em São Paulo, festival de curtas, enfim, uma série de festivais tinha uma sede lá, a Mostra Nacional acontecia lá, enfim, passou a ser um lugar palpitante, né? Não é uma cinemateca, aquele lugar devagarzinho, aquela cinemateca que você ia no Quarto Centenário, pelo contrário, era um centro cultural muito dinâmico, que fez o restauro de inúmeros filmes brasileiros nesse período aí que vai de 2003 a 2013, quando infelizmente aconteceu um sério problema, e aí a coisa só piorou, né? Então é importante dizer que as coisas aconteceram muito em função da Sociedade Amigos da Cinemateca, e eu falei da Cosete, mas claro, a Cosete estava à frente, ela tinha uma capacidade de articulação financeira importante, mas a SAC tem uma série de pessoas importantes que participam historicamente, que foram entrando ao longo do tempo, né? Não vou aqui citar, porque são muitas pessoas que contribuíram com o seu tempo, com a sua energia, para que a Cinemateca tivesse essa pujança. É muito importante lembrar que esse crescimento da Cinemateca não foi empenho do governo federal, foi um empenho de pessoas do cinema que dedicaram sua energia através da SAC, através de recursos de patrocínio, para que a Cinemateca chegasse, que são pessoas que têm uma longa história de dedicação à Cinemateca, e as despesas operacionais, né?
chegou a ter quase 70 pessoas trabalhando na Cinemateca, pagas com recursos da Sociedade de Amigos da Cinemateca. Toda a área de restauro foi feita com recursos de levantamento de patrocínio. Enfim, né, Roberto, é importante a gente falar também da história boa, de quanta gente ajudou para que isso acontecesse, né? Sim, aí, em 2013, então, o que aconteceu foi, infelizmente, houve uma mudança no Ministério da Cultura, um novo secretário do Audiovisual, que, por motivos que não vem ao caso, decidiu abrir um processo contra a Sociedade de Amigos da Cinemateca no Ministério da Cultura, e não só um processo, mas decidiu colocar a SAC sob suspeição. Como ela tinha uma série de projetos de captação, ela tinha uma série de projetos em Lei Rouanet e outros, ela também tinha convênios com o Ministério da Cultura. Ela parcerizava para o Ministério da Cultura numa série de ações, ou seja, ela tinha virado tão importante que ela, inclusive, colaborava com ações da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Esse secretário, infelizmente, resolveu colocar sob suspeição esses convênios, foi para o jurídico, e aí, assim, né, departamento jurídico de qualquer governo é sempre a porta do inferno. É claro que eles acharam que tinham coisas, a SAC tornou-se inadimplente, ao se tornar inadimplente, ela não podia mais captar, ela não podia mais usar os recursos públicos, e de uma hora para outra, literalmente, todos aqueles funcionários foram demitidos, os cinemas fecharam, enfim, começou uma história ruim, né, Roberto? Muito ruim, muito ruim. Não foi só o secretário do Audiovisual, né, ele teve o apoio da ministra, né, então, que era a Marta Suplicy. Realmente foi realmente um momento muito ruim para a Cinemateca Brasileira, porque ela vinha num pique incrível, como você mesmo disse, era um centro vivo. Além do que, a Cinemateca Brasileira ela está implantada de um jeito tão bacana que ela se tornou um centro do bairro, cultural do bairro. Os moradores vão lá, vão na praça da Cinemateca, gostam de passear e aproveitam para ver o filme, depois vão para a praça. Tinha filmes ao ar livre, né, com música ao vivo, que era uma coisa maravilhosa, né, na Cinemateca. Enfim, uma série de eventos que tornaram a Cinemateca realmente uma instituição que era abraçada pela sociedade brasileira. Basta ver o que está acontecendo hoje, né? Quer dizer, a reação que a sociedade brasileira está tendo em relação à Cinemateca Brasileira. Ou seja, quando nós percebemos que as coisas estavam pretas, isso foi mais ou menos em 2016, estavam pretas, nem é um bom termo de se usar, né? Vamos corrigir. Quando as coisas estavam muito difíceis, me desculpe ter usado esse termo, mas, enfim, em 2016, com aquele fogo, e aí tudo muito incerto, né? Houve aí uma chamada para um edital para uma OS, que era uma coisa que já vinha se falando na Cinemateca há alguns anos, né? Desde 2008, parece que vinha se discutindo a possibilidade de chamar uma OS, porque isso possibilitaria uma agilidade maior, né, nas coisas. Eu só vou fazer um parênteses em relação a isso, que é o seguinte: o André falou que a Cinemateca, no final da década, quer dizer, na década de 80, passou para a administração direta do governo federal. Por quê? Porque a Cinemateca Brasileira era uma fundação privada. Ela foi criada por um grupo de intelectuais paulistas em 1940, foi crescendo, né? Não foi criada com esse nome, depois ela se tornou, nos anos 50, na década de 50, Cinemateca Brasileira. A SAC surge em 62, né? E a Fundação Cinemateca era uma fundação privada. E em 1984, em função da crise econômica, das dificuldades que havia em levantar recursos para a Cinemateca, decidiu-se levar a Cinemateca, quer dizer, transformar a Cinemateca doar a Cinemateca para a União, né? O termo mais correto é esse. Foi feito um documento de extinção da Fundação Cinemateca e passou-se a Cinemateca para a administração do governo federal. Ocorre que, quando isso foi feito, foram estabelecidas uma série de salvaguardas para a Cinemateca, né? Para a autonomia da Cinemateca. Ou seja, a Cinemateca não foi simplesmente transferida, doada, faça o que quiser. Não.
existiam salvaguardas importantes. Uma delas é que a Cinemateca não poderia sair de São Paulo. Isso é uma coisa fundamental. A outra coisa é que o conselho consultivo da Cinemateca seria mantido, né? Seria mantido e teria poder, inclusive, de escolher o diretor e de fiscalizar toda a administração da Cinemateca Brasileira. Ou seja, o conselho consultivo seria responsável, inclusive, pela política a ser implantada pela Cinemateca Brasileira, né? Então, este conselho que atravessou os primeiros 13 anos dos anos 2000, ele foi dissolvido em 2013. Ele foi dissolvido, houve uma intervenção, foi retirado o diretor, que na época era o Carlos Magalhães, na Cinemateca, e a partir daí a Cinemateca passou a não contar mais com o conselho, né? E quando foi feito o primeiro chamamento para a OS, para uma organização social, né, que foi mais ou menos em 2016 se abriu o edital e foi escolhida a SERP, Associação Roquete Pinto, né, simplificando o nome, que é mais longo, mas a Roquete Pinto, que era ligada à TV Educativa do Rio, passou a gerir a Cinemateca no começo de 2018. A Roquete Pinto, ela não reconstituiu o conselho e nem a secretaria, nem o Ministério de Cultura de então assumiu, forçou a formação do conselho consultivo, portanto foram desobedecidas as salvaguardas estabelecidas no documento de transferência. E isso veio vindo, né? Em 2018 foi o último ano do governo Temer, daí a gente tem o início da presidência do Bolsonaro, e a SERP continuou gerindo a Cinemateca, fazendo a gestão da Cinemateca, sem retomar o conselho. E basta dizer que em 1 ano e 8 meses, que foi de 2018 ao final de 2019, mais ou menos no final de 2019, a SERP trocou 3 vezes de superintendente da Cinemateca. Nós, que fazíamos parte do grupo de trabalho da PAS, fizemos reuniões com todos eles, a gente fazia uma reunião, dali a pouco caía o superintendente e não dava sequência às conversações que havíamos tido. Isso aconteceu 3 vezes, né, que foi muito difícil em termos de diálogo, e uma das nossas principais reivindicações era que fosse restabelecida a sociedade da Cinemateca, porque o patrimônio da sociedade da Cinemateca Brasileira é da sociedade, né? O que está lá dentro, o acervo da Cinemateca, pertence à sociedade brasileira, né? E isso não estava sendo encarado da maneira como deveria. E basta dizer, bom, eu não sei se eu avanço nisso, se você quer falar, André, mas eu só gostaria de colocar que o fato é que os recursos que foram destinados à Cinemateca ao longo desses anos foram muito baixos, né? Não dava para fazer nada, a Cinemateca perdeu inúmeros funcionários nos quais foi desenvolvido, nos quais foram investidos muitos recursos, né? Funcionários que desenvolveram uma expertise com restauro, com todo o trabalho necessário de conservação, né, do acervo, catalogação do acervo. Muita gente foi embora. Basta dizer que a Cinemateca tinha 130 empregados, hoje ela estava reduzida a 59, a 62 empregados, desculpe. Então, ou seja, a Cinemateca sofreu muito ao longo desses anos, né? Não foi melhor, a experiência com a OS não foi positiva, né? Quer dizer, a gente pode dizer que essa é a primeira experiência, não vou dizer que eu sou contra a OS, mas o fato é que esta OS não funcionou, né? Foi uma experiência bastante ruim para a Cinemateca, né? E então, quando foi no início desse ano, nosso grupo de trabalho foi percebendo que as coisas estavam cada vez piores, que por exemplo, em 2019,
a Serp teve o seu contrato não continuado pelo governo, ou seja, o Ministério da Educação rompeu o contrato com a Serp e o contrato com a Cinemateca era um aditivo deste contrato, né? Imagina uma Cinemateca ter um contrato que é um aditivo de um outro contrato maior, ou seja, isso mostra como que se encara uma Cinemateca aqui no nosso país, né? Quer dizer, em outros países a Cinemateca é considerada uma instituição de altíssima importância. Por quê? Porque lá está a memória visual de um país, né? A memória visual e, além de tudo, ali está depositado o nosso imaginário também, as nossas formas de ser, de viver, as nossas formas de falar, de enxergar a nossa realidade nos diferentes momentos da nossa história. Então, assim, mas tudo isso não era levado em consideração, né? A Cinemateca, eu acho que, até eu tenho a sensação de que o governo Bolsonaro não tinha a menor noção do que era uma Cinemateca até o começo desse ano, né? Quando a gente começou a se mobilizar e a sociedade começou a se mobilizar para mostrar que a Cinemateca tem uma grande importância e a sociedade brasileira reconhece isso, né? Então, assim que quando nós fizemos a nossa manifestação no dia 4 de junho, né, em que foi fartamente noticiada pela imprensa, né, levantou-se uma lebre, né, que o governo não tinha noção, eu acho, da importância que tinha uma Cinemateca para o Brasil, né? Mas depois eu vou voltar a isso, porque eu sei que estou me alongando, mas eu considero que, assim, após essa manifestação, dia 4, que nós resolvemos que seria presencial, mesmo em meio à pandemia, porque nós queríamos visibilidade para essa manifestação, e nós achávamos que essa visibilidade seria conseguida com a nossa presença ali, né? Embora com todos os cuidados, distância, máscara e tudo mais. Depois dessa manifestação, a Cinemateca não tem saído da imprensa, do noticiário. Quer dizer, toda semana você tem uma notícia sobre a Cinemateca. Há pouco tempo atrás era praticamente um dia sim, um dia não. Você tinha notas importantes sobre a Cinemateca brasileira. Então, nesse meio tempo também foi aberta uma ação do Ministério Público Federal, né, contra a União, por ter deixado a Cinemateca sem menor cobertura, né? Uma vez que, quando ela encerrou o contrato em 2019, no fim de 2019, a gente teve aí um período de meses sem que entrasse um tostão na Cinemateca brasileira, né? E risco de fogo, risco de incêndio, risco de falta de luz, de gerador que não estava funcionando, uma série de problemas que a gente pode voltar logo mais. Eu estou preocupado um pouco porque é muita coisa para falar em pouco tempo, então eu estou um pouco preocupado com sintetizar isso. Não, é importante contar essas histórias todas aqui. A professora Dora Mourão, que teve um papel importante na SAC, pediu aqui para fazer uma correção de que a Cinemateca, ou melhor, que a Sociedade Amiga da Cinemateca não ficou formalmente inadimplente. Eu usei essa expressão, professora, no sentido do resultado concreto, né? Não é do ponto de vista formal. Claro, eu entendo que, ao dizer que ela ficou inadimplente, parece que ela falhou. Não é isso. Mas a consultoria jurídica levantar suspeição sobre a Sociedade Amigos da Cinemateca, na prática, o Ministério da Cultura congelou repasses de recursos, impediu repasses de recursos de leis de incentivo, e a SAC ficou, portanto, sem poder receber recursos. Eu sou testemunha da atrocidade que foi isso, e assim, aquelas coincidências da vida. Eu, naquele dia, estava em Brasília e fui visitar o secretário do Audiovisual, que tinha sido indicado há poucos dias antes. Eu estava lá, fui encontrá-lo, conhecia, era uma pessoa do cinema, e ele estava excitadíssimo e me disse: vou te contar um segredo, hoje vou abrir um processo contra a SAC. E eu me lembro que eu fiquei sem saber o que fazer, porque o cara estava absolutamente excitado, como se ele estivesse me dando uma boa notícia, e eu fiquei completamente passado. E aí voltei para São Paulo no dia seguinte, enfim. A bomba tinha acontecido, foi um ato completamente motivado, é muito importante destacar isso. A SAC fazia um trabalho tão bom, tão bom, tão bom, que
diferentes governos, diferentes ministros, diferentes secretários do audiovisual parcerizavam com a SAC para ações das mais diversas no audiovisual brasileiro. Então, o trabalho que a SAC fazia era absolutamente extraordinário. E, de novo, não é uma questão da minha opinião do Roberto aqui, né? A gente tem uma ligação afetiva com a Cinemateca, mas é só qualquer pessoa que esteve na Cinemateca entre 2003 e 2013 viu com os próprios olhos o resultado dos recursos aplicados, a importância, né? Todos os filmes que foram lançados em DVD, tesouros do cinema brasileiro que puderam sair em DVD, voltar para o público, porque também, de novo, eu volto a insistir nisso, né? A Cinemateca não é apenas um depósito que guarda a memória, ela é um lugar que garante e mostra a memória do cinema brasileiro, né? Esse é um debate, não é um debate, essa é uma questão muito importante. De novo, porque senão as pessoas ficam achando que é um depósito que guarda filme velho. Não é isso, né? Roberto fez aqui um discurso bastante passional sobre a memória do país, da língua, é tudo isso, mas é importante lembrar que não é só para guardar, é para assistir, é para ver, né? A Cinemateca sempre estava exibindo o seu acervo, é claro que tem um acervo que não dá para exibir, que fica guardado, mas fica guardado até que ele possa ser restaurado e aí colocado ao acesso do público. Esse é o objetivo principal da Cinemateca, né? Garantir o acesso da sociedade ao acervo histórico do audiovisual daquele país. Não é só ficar guardando o negativo. Importante também dizer que o Roberto falou do incêndio de 2016, que esse incêndio não foi lá no Matadouro, esse incêndio foi num outro depósito que a Cinemateca tem, lá perto do Ceasa, que é onde ficam os filmes de acetato. Não foi lá? Foi no Matadouro. Os depósitos de nitrato de nitrato de celulose ficam na Matadouro. Então, desculpa, eu tinha a lembrança que tinha sido lá no depósito do CEAGESP. Eles ficam em lugares separados e você tem que ter a medição diária e constante dos gases que saem, porque esses filmes podem entrar em autocombustão, esse material. Combustão espontânea, né? É a mesma coisa. Sim. Exato. Então, isso é importante. Não, eu quando falei da memória, eu não falei que a memória é uma coisa para ficar guardada. A memória só existe para ser mostrada. Se você tem a memória e ninguém assiste, então não é memória. Aquilo ali não existe, né? Então tem que ter existência, tem que ter o trabalho de divulgação da Cinemateca. E a Cinemateca, uma coisa só completando o que o André disse, a Cinemateca não tem só filmes de ficção brasileiros ou documentários, não é só cinema que tem na Cinemateca. A Cinemateca ela tem todo o arquivo da TV Tupi, que é um tesouro, né? Ela tem todo o DIP, todos os filmes do DIP, né? O Eduardo Scorel recentemente fez um filme de 4 horas sobre a era Getúlio Vargas, o Estado Novo, e lá estavam, quer dizer, todos esses filmes, todo o material que ele usou veio da Cinemateca, né? Então, assim, a Cinemateca ela tem uma importância fundamental, não só de conservar, claro, mas de divulgar esse material, porque a memória só existe se a gente entra em contato com ela, né? A memória não é uma coisa morta, a memória é uma coisa que tem que ser viva, né? E o trabalho da Cinemateca é tornar essa memória, ajudar com que as pessoas possam ter acesso a essa memória, né? Nesse sentido que eu coloquei anteriormente. Não queria dizer que era uma coisa... Não, mas veja, Roberto, eu não quis criticar a sua fala de forma nenhuma, pelo amor de Deus. Eu quis só completar, porque é mais para quem está assistindo, de que a importância da Cinemateca, claro que antes de tudo é guardar, mas também restaurar e devolver para a sociedade. É nesse sentido de que é importante ter claro esse papel da Cinemateca. Queria fazer um comentário sobre esse último período, que foi esse contrato com a OS Roquete Pinto. Sem entrar em alguns dos pontos que você falou, eu acho que a gente também não pode avaliar o modelo de OS por esse contrato, né? Ele foi num momento muito particular, né? Um fim de governo, o começo de outro governo que não era exatamente estimulado pela cultura, eles ficaram sem recursos boa parte do tempo. Então, aqui não é defender a gestão da Roquete Pinto, mas sinceramente, eu, pela minha experiência, até porque já trabalhei no governo estadual, no governo municipal, e passei pelo federal sem ter estado, mas passei por
é impossível a Cinemateca ser administrada na administração direta, né? É absolutamente impossível. Então, assim, a única saída para a Cinemateca é um contrato de parceria, né? Você não tem como, na administração direta, comprar produto para fazer restauro. É absolutamente impossível. Existe um negócio que chama-se Lei 8666, que é a lei de licitação, que torna impossível a gestão de qualquer coisa cultural, não é só a Cinemateca. Você não consegue administrar um museu, você não consegue administrar um teatro dentro da administração direta hoje, pelas especificidades da cultura, né? Quando você compra tijolo, você pode simplesmente escolher o melhor preço. Agora, quando você quer um técnico, não dá para você fazer o melhor orçamento, né? Quando você quer um ator, né? Quando eu estava na prefeitura, a gente ia fazer uma contratação de artistas, tinha que ter 3 orçamentos. Eu falei, não tem 3 Gal Costa, não tem 3 Roberto Gariviti, só tem um, né? Assim, então, são questões muito complexas da administração direta, e eu, enfim, de qualquer maneira, cada um tem a sua opinião, mas eu acho que a melhor opção seria um contrato de parceria, seja através de OS, seja através do Miroski, enfim, em que a gente possa juntar a gestão privada, que tem flexibilidade, que tem rapidez, que pode, inclusive, gerar patrocínios e receitas, né? Que foi o modelo que a SAC tornou possível, e não era um contrato de OS na época, né? Era um ajuste, digamos assim, de cavalheiros, mas é a única maneira. E, claro, o governo federal tem que ter a responsabilidade da guarda, tem que ter a responsabilidade da manutenção, mas é muito importante a parceria com alguma instituição. O governo federal assumir na administração direta da Cinemateca será tornar a Cinemateca apenas um depósito, na melhor das hipóteses. Então, eu defendo muito que a gente, de alguma maneira, tente estabelecer diálogo com o governo federal para que seja feito algum tipo de parcerização, para que a Cinemateca volte a ser o que ela era. Isso está ocorrendo. O secretário Hélio Ferraz, que é o secretário do Audiovisual, ele está, nesse momento, empenhado em fazer um chamamento para uma nova OS. Né? Eu não sou contra a OS, eu não disse que eu sou contra a OS, eu só disse que essa experiência com a OS foi muito ruim, o que não quer dizer que a OS seja necessariamente uma coisa ruim. O fato é que a escolha de uma OS ela é uma questão muito delicada, porque quando você escolhe uma OS, não são só critérios técnicos que entram nessa escolha, basta dizer que a SERP, que não tinha nenhuma experiência com acervo, né, e nenhuma experiência com gestão de cinemateca, foi escolhida. Né? Então, a questão de ser chamado uma OS, eu acho que não tem problema nenhum, desde que essa OS realmente tenha familiaridade com aquilo para o qual ela foi chamada a fazer, né? E eu acho que, nesse caso da CEP, isso não se verificou. Realmente foi muito atrapalhado, teve muito problema, né? E, inclusive, devido ao desconhecimento e à falta de vontade de querer aprender mesmo, sabe? Eu acho que talvez o último superintendente da SERP tenha sido mais aberto, que é o Roberto Barbeiro. Ele talvez tenha sido mais aberto e tenha escutado mais as pessoas, mas a maioria, os outros eram pessoas assim muito difíceis de trabalhar. Mas não vale a pena aqui entrar numa questão pessoal. A questão mais importante é que, assim, a SAC, no chamamento em que a SERP foi escolhida, ela também participou. Ela concorreu com uma proposta de OS, né? E ali estavam pessoas profundamente conhecedoras do trabalho, né? Com experiência, larga experiência na Cinemateca, e, no entanto, não foram escolhidas. Então, essa é uma questão, né? Quer dizer, o OS pode ser uma boa solução, mas qual OS? Como que se escolhe? Né? Então, eu concordo que você está preso a essas amarras de um governo, é terrível, mas existe esse dilema, né, de como escolher o OS, né? De como fazer um chamamento que realmente tenha como resultado a busca da melhor solução para a Cinemateca, né? Não para mais ninguém, só para mais nenhuma outra instituição ou entidade, somente para a Cinemateca. Então,
esse é o desafio que está colocado agora, quando o secretário está desenvolvendo agora esse chamamento para fazer para fazer um novo chamamento de uma OAS, né? Quer dizer, vamos torcer para que realmente essa escolha, né, e esse chamamento tenha uma qualidade que nos leve a um resultado positivo para a Cinemateca, né? Essa é a preocupação, né? Porque a questão não é só o formato, né? A questão é quem vai fazer, né? O modelo pode ser ótimo, mas se você não tiver gente boa para fazer isso, não adianta, né? Você que tem uma vasta experiência em gestão, você sabe disso, né, André? Quer dizer, você depende muito das pessoas que estão trabalhando com você e das pessoas que estão ao seu lado e que formam a sua equipe, né, para fazer um trabalho bacana. Então é isso. Isso em qualquer coisa. Um filme também é assim, né? A gente sabe que a gente que é cineasta sabe. Se você escolher mal a sua equipe, você está ferrado. Não tem volta, né? Então, mas assim, isso é natural, né? Se você não tem bons parceiros, não vai andar. Mas eu acho que o modelo antecede as pessoas, né? O modelo é o primeiro passo. Não, a administração direta é uma opção que eu acho que não resolve. A administração direta não permitirá que a Cinemateca volte a ser o que ela já foi. Aí a gente passa para a segunda possibilidade, que é um contrato de parceria. O modelo de OS é um modelo que no governo do Estado de São Paulo deu muito certo, né? Veja como estão pujantes os museus e os equipamentos culturais ligados ao governo do Estado. Ah, tal aqui podia estar melhor, aquele ali podia estar melhor. É claro, perfeição não existe e qualquer modelo tem que estar sempre sendo ajustado. Uma coisa importante no modelo de OS, que muitas vezes as pessoas esquecem, é que o modelo de OS não é uma privatização e nem é uma terceirização. Ou seja, é fundamental que o Estado e a sociedade civil tenham controle sobre o que está acontecendo. Não é toma aí a Cinemateca e fica 4 anos fazendo o que você quiser. Não é isso. Não é isso. Aí é não fazer o modelo adequadamente. Entendeu? Então é importante lembrar, porque assim, muita gente é contra o modelo de OS, porque entende o modelo de OS como uma privatização, o que não é, né? O controle continua na mão do Estado, seja ele a instância de Estado que for, e você tem um parceiro privado, sem fins lucrativos, mas privado, que tenha flexibilidade para poder operar e, principalmente, para poder ampliar o orçamento. Porque essa é a grande questão hoje na cultura. O orçamento da cultura não dá para tudo que precisa. Então, você precisa buscar recursos complementares. E isso que é a grande sacada do modelo de OS, que permite a esse parceiro ter receitas, buscar patrocínios. E posso falar aqui que, do meu ponto de vista, uma das falhas que a Roquete Pinto teve foi que ela não buscou recursos adicionais. Ela ficou ali esperando o dinheiro do governo, ponto. Ela tinha com aquele espaço maravilhoso. Por que aquilo não estava sendo usado de maneira mais eficiente, mais eficaz, gerando receitas para que ela pudesse ter, inclusive, um fundo para quando atrasasse recursos públicos ou qualquer coisa que tinha acesso, ela tivesse possibilidade de manter. Então, eu acho que é importante a gente falar do modelo, porque isso vai permitir que, a partir de um modelo mais, ou digamos, com mais chances de dar certo, tendo as pessoas certas, você caminha. Só para fazer uma provocação aqui com o seu exemplo, vai depender dos atores e da equipe para o filme ficar bom. Mas se você não partir de um bom roteiro, não adianta nada, né? Então é mais ou menos isso, né? O roteiro é o modelo. Eu vejo que as pessoas vão fazer o resto ficar bom, né? Então a gente precisa... Mas, enfim, é um debate, é só porque eu acho que... Não estou de acordo, é estrutural, é uma questão de estrutura, claro. Eu só acho que, assim, uma OS tem que ter, quer dizer, a OS tem que comportar um conselho da sociedade participando, não só do Estado, da sociedade. Entendeu? Porque e esse era o modelo que deu certo na Cinemateca. A Cinemateca sempre teve um conselho, entendeu? Conselho de 30 membros, sendo que 7 natos, pertencente ao Ministério da Federal, Governo do Estado, Governo Municipal, isso sempre existiu. E pessoas da comunidade cinematográfica, e não só da comunidade cinematográfica. Eu acho que é importante essa vigilância, ela é muito importante. Ela é muito importante e deu certo. Deu certo.
E também não vale a pena nem discutir isso, porque isso foi a condição de uma transferência para o governo federal. Quer dizer, isso é uma doação sob condição. Quer dizer, uma doação que foi feita em uma determinada condição não pode ser mudada. Isso não tem como mudar. E isso tem que ser obedecido. Então, qualquer que seja a solução estrutural, que eu acho que está caminhando para uma OS, e eu concordo com você que aparentemente é a melhor solução em função dessa agilidade e de não estar amarrada, né, em licitações de 200 licitações às vezes absurdas. Eu acho que essa presença do Conselho ela garante, né, exatamente o que não aconteceu. Ela garante que não aconteça exatamente o que aconteceu. Quer dizer, se tivesse um conselho, a gente já estaria sabendo há muito tempo o que estava acontecendo na Cinemateca. Ela não seria uma caixa preta. E ela foi uma caixa preta durante muito tempo, né? Depois de 2013, teve momentos que a gente não sabia nada do que acontecia lá dentro. E isso não pode acontecer com nenhuma instituição. A gente tem que ter transparência, né? Claro que tem que ter uma gestão, claro que tem que ter uma direção, tudo certo. Ninguém vai fazer gestão coletiva, né? Mas eu acho que essa questão da transparência de uma instituição, ainda mais uma instituição que tem um acervo que pertence à nação, né? Não só à União, mas à nação, eu acho que tem que ser controlada pela sociedade e pela comunidade cinematográfica, que é a atividade que diz respeito a uma cinemateca. Com certeza, o modelo de OS prevê isso. Ele prevê o controle da sociedade e o controle do Estado. E essa questão que você coloca do conselho, a OS tem que ter um conselho de administração e tem que ter um conselho consultivo. Portanto, o secretário do audiovisual, nem conheço, mas enfim, pode colocar como exigência no edital de chamamento que a OS se comprometa a ter um conselho consultivo no formato estabelecido pela lei. Claro, o conselho de administração não, porque o conselho de administração é o conselho de administração daquela OS, mas um conselho consultivo formado nas bases e conforme previsto nesse acordo que foi feito. Isso faz parte do modelo. Eu vou te dizer, a gente tem mantido um diálogo com ele e, por enquanto, eu estou até surpreso porque ele está muito receptivo assim, em relação. Eu estou surpreso porque o governo Bolsonaro não vem tendo uma boa relação com as áreas culturais, né? Mas ele vem surpreendentemente tendo um diálogo conosco, né? Vem mantendo um diálogo e está muito aberto a essa. Praticamente, assim, ele está muito propenso a levar essa ideia do conselho ao chamamento, né? Ele está praticamente compromissado com essa ideia, né? Então, eu acho que nós temos uma grande chance nesse momento de chegar a um bom termo ao fim do ano com uma solução para a Cinemateca Brasileira, a seguir da maneira como está sendo encaminhado, né? Nós precisamos acreditar que as coisas vão continuar caminhando dessa forma. Mas nós estamos muito otimistas, porque depois de uma luta de 3 meses, né, que a gente vem mantendo, a gente conseguiu estabelecer um diálogo bastante assim, razoável, né, com o governo, que era uma coisa que já poderia ter acontecido há tanto tempo, mas, enfim, veio acontecer agora, e o que importa é que a gente consiga seguir nessa linha e chegar a um resultado positivo, né? Sensacional. Acho que isso aqui é o importante, é ter diálogo e ter diálogo de verdade, né? Ou seja, que uma pessoa fala, a outra escuta, responde, né? Ou seja, não é simplesmente ficar um falando com o outro, mas é um diálogo construtivo. Fico feliz de saber que desse passos importantes que você está relatando, porque é isso, né? É a única maneira da gente encontrar uma solução para que a Cinemateca, como falamos aqui o tempo todo, recupere seu papel importante na cultura brasileira e mundial, né? A Cinemateca tem, mas enfim, tinha parcerias muito efetivas com diversas cinematecas do mundo, inclusive nos últimos anos, né, nesse período aqui que a gente chamou de período dourado, inclusive muito na área de restauro, né? Foram restauradas obras de outras cinematecas, que significou receita para a Cinemateca, inclusive, né? Esse trabalho de restauro para terceiros. Então, a gente tem que ter isso de volta. E assim, para você ter uma ideia do prestígio que tem a Cinemateca, quando nós fizemos o nosso ato presencial
que foi no dia 4 de junho, nós conseguimos a assinatura não só de 42 entidades brasileiras de todos os estados do Brasil praticamente, né, como também conseguimos 40 subscritores do mundo inteiro, sendo que entre eles está a FIAF, né, a Federação Internacional das Cinematecas, que reúne 138 cinematecas. Nós conseguimos a assinatura do Festival de Cannes, do Festival de Berlim, da Cinemateca Francesa, da Cinemateca Portuguesa, da Cinemateca Mexicana, da Cinemateca Espanhola. Né? Quer dizer, a gente conseguiu o Festival de Locarno, ou seja, são assinaturas valiosas assim, de entidades que não assinaram pelos nossos belos olhos, assinaram porque elas conhecem a Cinemateca Brasileira. Quer dizer, a Cinemateca Brasileira já tinha conquistado a admiração das mais diversas entidades ligadas ao cinema do mundo. Né? A gente tem, inclusive, assinou o documento a Associação dos Produtores e Realizadores Franceses Independentes. Um dos caras da diretoria é o Costa Gavras, né? Ele que se dispôs a conseguir a assinatura da entidade. Ou seja, a gente, somando-se a isso, o Carlos Augusto Calil, que já foi diretor da Cinemateca, né? Ele fez um abaixo-assinado pela Cinemateca e tem 15 mil assinaturas. Né? Isso antes do nosso manifesto. Então, assim, existe realmente um eco na sociedade brasileira e mesmo em outros lugares do mundo em relação à Cinemateca brasileira. Né? E nós tínhamos que nos orgulhar de ter uma Cinemateca assim, né? Porque com aquele espaço maravilhoso, com salas de exibição que são referência, né? Principalmente a sala do BNDES, né? Não tem diretor que não queira ver a primeira cópia do seu filme projetada naquela sala, porque ela é referencial. Né? A gente tem uma instituição que a gente tem que ter orgulho dela. Fora o acervo, né? Que tem 250 mil rolos de filme, 1 milhão de documentos. Né? É uma coisa muito respeitável. Ela é a segunda maior cinemateca da América Latina, ela só fica atrás da mexicana. Né? Então é uma cinemateca de muita importância. Né? E começou lá naqueles barracos, né? Começou lá no barracão, antes até de ir para o barracão da Quarto Centenário, tinha um outro barracão lá no Ibirapuera. Então, assim, é uma coisa que cresceu muito. A Cinemateca Brasileira ela adquiriu uma dimensão muito grande. Né? E foi bom que o governo percebeu, através dessa mobilização da sociedade, que a Cinemateca não é uma casa jogada ali, que tem um monte de rolo de filme velho. Não, é uma entidade que está todo mundo de olho. Ela é uma coisa, vamos dizer, que realmente é abraçada pela sociedade brasileira. Né? Então, nesse sentido, finalmente, depois de uma longa conquista, a gente está conseguindo sensibilizar, né, a sociedade, a Secretaria do Audiovisual, que tem secretários recentes, a Secretaria Especial de Cultura, parecem estar sensibilizadas graças a toda essa mobilização, né? Parecem estar sensibilizadas e percebendo como é importante, né, essa instituição. Inclusive, assim, nas visitas que fizeram, sempre ficaram impressionados com a Cinemateca, com as instalações, né? Desde o ministro do Turismo, que veio aqui, o secretário especial de Cultura, depois o secretário substituto do Audiovisual, que é o Hélio Ferraz, todos ficaram muito impressionados com a Cinemateca, inclusive com os técnicos, com a capacidade que eles têm de descrever os equipamentos, né, as salas, o que tem em cada sala, como que aquilo deve ser conservado, toda a expertise, né, que foi acumulada durante muitos anos. Isso não pode ser perdido. Isso não pode ser perdido, realmente. Né? Nesse momento, né, o governo, a Secretaria do Audiovisual assumiu de resolver todas as questões emergenciais da Cinemateca. Então, serviço de luz, serviço de manutenção da climatização, serviço de água, né, serviço de limpeza, tudo isso. Né, ele, segundo o governo, isso vai estar resolvido até o começo desse mês. Né, nós estamos já. Até o final da semana que vem. Isso precisa ser resolvido. Né? Como também precisa ser resolvida a questão
dos funcionários, né, de que não basta ter essas condições emergenciais resolvidas se você não tem técnicos que vão controlar o acervo, né? Então, até que uma OS assuma, né, a Cinemateca Brasileira, a gente tem que ter gente lá dentro, porque enquanto a gente não tiver, nesse momento que estamos agora, até que os técnicos assumam, até que os serviços sejam todos resolvidos, os serviços emergenciais, a gente está correndo um grande risco de uma catástrofe, ainda estamos, né? Então, nós temos conversado e tentado e deixado claro, né? Claro que existem entraves burocráticos, você conhece bem essa questão de contratação de serviço no governo, né? Como que funciona. Então, tem demora disso, porque tem um departamento que achou que o contrato não está certo, que tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, enfim. Tem entraves burocráticos e, enfim, ligados à contratação desses serviços, mas isso tem que ser muito rápido, porque a gente está correndo ainda o risco de uma catástrofe na Cinemateca. Essa é a realidade. E enquanto os funcionários não entrarem lá, também estamos correndo esse risco, né, de ver mais um museu nacional nessa triste história do nosso país. Então, estamos todos preocupados, precisamos, né, que realmente essas coisas dentro do governo se resolvam rapidamente. Há boa vontade, a gente percebe, há uma boa vontade, há uma intenção de resolver, mas a gente não pode ficar esperando sem ter um prazo, porque enquanto isso não se resolver, a gente está correndo um grande risco, né? Então, estamos aqui preocupados por enquanto, mas esperançosos de que a coisa se resolva. É isso que é importante, né, Roberto? É manter a mobilização e ter otimismo, né? Porque senão também a gente se joga da ponte. Acho que tem sido um trabalho incrível que você e várias pessoas estão fazendo. Você tem tido aí uma persistência nessa história, até pelo seu passado, né? De ter muita ligação com a Cinemateca. Uhum. Então, acho que todo o cinema brasileiro e a sociedade brasileira, acho que através de você agradecemos esse ativismo tão importante, porque, enfim, não precisamos repetir a importância da Cinemateca, que é fundamental. Mas acho que você traz aqui uma... Só queria falar uma coisa, não sou só eu, não. Por exemplo, comigo está lá o Kiko Martins, a Helena Tassara, a Raquel Monteiro, né, que fazem parte do grupo de trabalho da Cinemateca. Tem a Eloá Chozal, que é da Cinemateca Acesa, que é um grupo de jovens cineastas super ativo, que fazem um trabalho muito bacana de divulgação das necessidades da Cinemateca. Tem a Frente Ampla Cinemateca Viva também, né, que é uma associação que reúne várias entidades da Vila Mariana que são próximas da Cinemateca. Então, assim, é um conjunto de atores, né, que está de olho, que está querendo, vamos dizer, que está procurando, que só vai sossegar quando a gente perceber, bom, não tem mais perigo, as coisas estão funcionando, né? A SAC também tá super empenhada nesse trabalho, está se colocando à disposição, né? Então, assim, eu acho que é uma luta coletiva, né? Eu posso estar, vamos dizer, nesse momento fazendo uma espécie de coordenação, mas é uma luta coletiva, né? Sem dúvida, ninguém faz nada disso sozinho, não existe essa possibilidade. Mas é isso. Mas assim, o que eu estava aqui falando, claro, que eu estava aqui agradecendo a você, para todas as pessoas, e que, na verdade, Roberto, essa luta não é nem só dessas pessoas ou dessas instituições que você me citou, essa luta é da sociedade brasileira, né? Exatamente. Vocês estão dedicando horas da vida para isso, e por isso que a gente tem que destacar e agradecer, porque sem mobilização, infelizmente, as coisas não costumam acontecer. Inclusive é uma luta do CIAESP, né, que teve com a gente nas reuniões, antes até dessa mobilização, que vem dando apoio à nossa luta, né? O CIAESP tem dado muito apoio e outras entidades do Brasil também. Quer dizer, a gente tem tido, eu não vou nem falar aqui porque são 42, né? Mas tem muitas entidades que estão nos dando apoio. Então é uma luta do cinema brasileiro, da comunidade cinematográfica brasileira, de cineastas brasileiros, todo mundo está na batalha, né, André? Mas fala, desculpa te interromper. Não, é isso aí. É uma luta de todo mundo, né? Como eu falei, não é só do cinema, é da sociedade, porque o interesse da preservação disso não é só dos cineastas, é de todo mundo, é da sociedade e do mundo, né? O mundo quer conhecer isso e precisa. Então, acho que é fundamental. Acho que você trouxe aqui uma
uma esperança real, ou seja, há diálogo, há conversa, há compromisso, né? Há um compromisso aí de soluções emergenciais e compromisso de uma solução estrutural, de fazer um chamamento, né? Há diálogo na construção desse chamamento, pelo que você diz. Então, sim, acho que a gente sai aqui hoje menos triste do que entrou, não sai tranquilo, mas sai pelo menos um pouco mais animado. Então, mais uma vez, queria agradecer a todo mundo que participou, queria agradecer muito, claro, CAESP, Cinema do Brasil, que organizam esses bate-papos, esses encontros, que colocaram a Cinemateca aqui na pauta. Como você disse, aí faz 3 dias que a Cinemateca não estava no jornal, hoje ela está aqui ao vivo e a cores, pautada nesse debate rico, com tanta gente legal participando. Vi aqui rapidamente passando Sônia Santana, nossa amiga do Cindicine, Galileu Garcia Júnior, amigão cineasta, enfim. Eu vi o Sugsfy também, super quadro da Cinemateca. Enfim, não vou citar todo mundo, mas muita gente aqui apoiando, que a gente sabe. Queria dizer que também que a gente gravou esse papo, então quem eventualmente quiser assistir de novo pode ver no YouTube, no canal do CAESP, ou pode comentar com os amigos que queiram ver. Roberto deu aqui muita informação, e mais do que informação, também um quadro da situação atual que é importante para as pessoas, né? Então, Roberto, super obrigado, maior prazer estar aqui com você. Obrigado, e obrigado muitas histórias em conjunto. Obrigado ao CAESP. Parabéns aí. Obrigado. Pessoal, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Obrigado a vocês, boa noite. Tchau.